Olá, tudo bem? Obrigado por se conectar comigo. Hoje eu recebo no meu canal o Fábio Júlio Fernandes. O Fábio, ele é professor de filosofia do Instituto Federal de Goiás, formado em filosofia. Também é autor de alguns livros didáticos, tem mestrado, doutorado em Machado de Assis. E hoje nós vamos falar um pouco do cuidar de si, né? E eu queria, perguntar para o Fábio já de começo, que negócio é esse de cuidar de si, Fábio? Na perspectiva, nos autores de filosofia, isso é um assunto recente, é antigo? Você poderia explicar para nós um pouco desse cuidar de si? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Thiago? Prazer imenso estar aqui com você, com os seus amigos aí que nos assistem. Bom, veja bem, na história da filosofia, o primeiro a ser considerado como o filósofo importante do cuidado de si é Sócrates. Sócrates, mas assim, geralmente, Thiago, conhece assim, o vulgo conhece, o pessoal conhece mais o cuidado de si como conhece-te a ti mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo, quando se fala conhecer a si mesmo, aliás, até está muito assim, vigente, né? Fala-se muito isso nas redes sociais, Instagram fala isso muito, né? As pessoas querendo se conhecer, querendo conhecer a si próprias, mas de modo geral as pessoas assim não sabem muito bem o que significa conhecer a si próprias, não sabem o que significa o que é o eu e nem a si próprias. Então assim, na história da filosofia, essas noções, elas de algum modo já estão bem definidas, assim, desde o século IV a.C. E o Sócrates é o primeiro pensador a estabelecer essas noções de uma forma mais clara, de uma forma mais definida. Por exemplo, no Oráculo de Delfos, é onde aparece essa primeira sentença do conhece a ti mesmo, né? Quando o pessoal ia lá fazer suas oferendas, seu ritual, né? no, no tempo sagrado dos gregos, da religião. Então, quando você saía, né, do ritual, né, tinha essa frase lá estampada, grifada lá no oráculo que é conhece-te a ti mesmo ou cuida-te de ti mesmo. Na verdade, essa é uma melhor tradução, o cuida de ti mesmo, que é, na verdade, uma retomada que um outro filósofo contemporâneo, até, bem posterior ao Sócrates, que é o Michel Foucault, ele vai chamar a atenção que, na verdade, a melhor tradução seria cuidar de si mesmo e não tanto conhecer a ti mesmo. Entendi. Só para o pessoal ele conseguir ter essa compreensão, porque quando se fala de cuidar de si, cuida de ti, ele vai mais além, né? Esse significado, ele não é muito auto introspectivo, né? De cuidar só do corpo, de cuidar. E que significado é esse para Sócrates? Ele é mais amplo? Você poderia, né, nos explicar melhor sobre? Porque para quem escuta isso, né? Você tem cuidado de si mesmo, né? É, Parece que está só na questão às vezes do corpo, né, às vezes da mente, enfim, da questão financeira. Qual que é esse significado, né, para Sócrates? É um significado mais amplo? Como é que você conseguiria, né, explicar com base nesse diálogo, né, de Alcibíades lá, a questão de Platão? certo, uma ótima pergunta, na verdade, né? Como que é, então, esse cuidado de si para Sócrates? Para te responder, eu preciso retomar que o Sócrates era um filósofo da praça pública. Na verdade, ele ficava na praça pública, na Ágora, que era o lugar de conversação, né? Ali na Grécia Antiga, de lugar de debate. É como se fosse hoje as assembleias políticas que se fazem, né, em um lugar determinado. Nesse período era na praça pública, era na Ágora. E o Sócrates era um sujeito muito interessante porque ele realizava uma crítica à insuficiência da educação daquela época. A educação dos jovens, principalmente, os jovens eram educados para serem políticos, né? Esse é o sentido também do cuidar de si, é um sentido mais amplo, é um sentido político. Não é só um sentido individual, como se pode pensar desse termo hoje atualmente. Então tem tanto um viés individual como um viés político. E o Sócrates dizia, incentivava os jovens a
Cuidar de si, conhecer a si mesmo, é um princípio que ele adota do pensamento dele. E qual que é o sentido desse princípio? O sentido desse princípio, primeiramente, ele tem um sentido de realizar uma crítica à insuficiência da educação ateniense da época, que era uma educação aristocrata, que era voltada para domínio político de uma aristocracia de sangue e para alcance de poder, bens materiais, né? Nesse sentido que seria. E o Sócrates vai dizer o seguinte, olha, é preciso algo mais, né? A educação é insuficiente nesse sentido. Então, o Sócrates vai desenvolver todo um pensamento de um conhece-te a ti mesmo, um cuida-te de ti mesmo, primeiramente numa crítica em relação a esse modelo de educação de Atenas, né? De Atenas. Então ele vai chamar a atenção para os jovens, principalmente, que estão, né, nessa cultura grega, né, numa cultura aristocrática grega, que ele vai dizer o seguinte, olha, é preciso cuidar de si, mas o que é cuidar de si? Então Sócrates é o primeiro princípio que o Sócrates vai desenvolver, mas cuidar de si, para o Sócrates, cuidar de si é cuidar da alma, né? Cuidar de si é cuidar da alma, cuidar da psique. E aí nós temos uma outra pergunta que você vai realmente me fazer agora. O que é esse negócio, então, de cuidar da alma, Sócrates, né? Porque é bem complexo, né? Assim, e completo. Ele vai mais, ele gosta mesmo disso, tem uma crítica a respeito da educação da época, mas ele gera, né, essa questão não só da alma, mas por um dever também da polis, né? Da questão de Atenas. Então, seria mais complexo. É complexo porque, e a gente está vivendo um momento agora, já a gente está perto das eleições, e tem a ver com isso. Cuidar de si tem a ver com política, eleições, tem a ver com estudo. Uma das coisas mais importantes da nossa vida são umas perguntas tipo assim, ó, como eu devo viver? Como eu devo conduzir o meu destino? Como eu devo cuidar de mim? E como eu devo cuidar do outro? Como eu devo cuidar... Então, assim, tem um sentido particular e tem um sentido político. O sentido político é sempre numa esfera mais de uma política, uma esfera do bem comum, né? Da esfera de todos nós, né? Então, essa noção de conhecer a ti mesmo, cuidar de si, tem esses dois sentidos. E uma das perguntas mais fundamentais que nós devemos fazer no sentido político é como nós devemos encontrar os princípios da ação, os princípios morais, os projetos políticos, os projetos individuais, de modo a encontrarmos esse bem comum, de modo a ter um cuidado nessas decisões, nesses princípios, a fim de realizar uma experiência boa. O que os gregos chamavam de experiência boa? Eles chamam isso de eudaimonia, ou, vulgarmente falando para nós, a felicidade. No final das contas, o que nós queremos? Nós queremos ser felizes, né? Nós queremos ter as condições de cuidar de nós e cuidar dos outros para termos não exatamente um bem-estar, é mais que um bem-estar para os gregos, mas é uma realização do ser humano, é uma realização da alma, é uma realização da psique. Isso de um todo, né? Não só, porque às vezes a gente olha e fala, vou cuidar de mim, mas que se, vamos usar um termo mais coloquial, que se dane o resto, né? Para Sócrates, na realidade não existe o pensar e o cuidar de mim sem o outro, né? Porque como como é mais amplo e como está relacionado a essa questão da política, né? Esse bem-estar ou esse bem estar para todos, como sentido de papel de um cidadão e tal, o cuidar de mim também, ele não se separa do outro, né? Num papel social, um exemplo. Sim, bem colocado, bem posto, assim, ó, tanto num sentido da filosofia, do pensamento de Sócrates, mas de modo geral da cultura grega, esse cuidado, ele é indissociável. Essa condução da alma para a experiência boa, ela é indissociável de um sentido político. Ou seja, o cuidado que eu tenho para comigo, necessariamente, ele tem que ser realizável no âmbito público, né? Em contraponto, por exemplo, com a sociedade contemporânea, que nós somos uma sociedade de consumo, uma sociedade do egoísmo, né? Nós somos muito egoístas, né? Nós temos que mudar isso, temos que cuidar de nós, temos que cuidar melhor. Assim, os gregos têm muito a nos ensinar. Ou seja, nós somos muito egoístas, nós somos uma sociedade de consumo, nós queremos consumir tudo o tempo todo, né? E é quase que isso é o sentido da nossa eudaimonia, o sentido da nossa felicidade, mas para os gregos não era bem assim. Então, assim, a realização do ser humano do grego, era uma realização individual no oikos, que é a sua constituição da casa, né, onde que estão a família e tal.
Mas essa casa, esse Oikos, ele tem uma ligação profunda com esse fazer político. Tanto é que, né, como se sabe, geralmente, vocês, telespectadores aí, amigos aí do Tiago, amigos do Cuidado de Si, vocês que são inteligentíssimos, vocês que estudam e leem muito, vocês sabem que, na verdade, né, na apologia de Sócrates, ele foi condenado à morte ou ao exílio, ele tinha uma opção. E o exílio, para um grego, é a pior coisa possível, é pior que a morte, ser exilado de sua cidade-estado, porque a realização do seu ser humano é na sua cidade-estado. Né? Seria até meio cômico a gente dizer assim, você e eu somos de Uberlândia. Não, a realização da sua vida tem de ser em Uberlândia, porque se você tem que contribuir para o cuidado das pessoas aqui, isso pra gente não soa muito bem assim, né? Geralmente o pessoal vai acordar e vai querer assim, não, que conta eu tenho que pagar, que carro eu tenho que comprar, Ou muitas vezes realização política, esse cara é doido, que cuidar grego. ele sai um pouco desse âmbito, mas é algo maior, né? Para Sócrates, por isso que ele preferiu, né? Ele preferiu a morte ao exílio, né? E assim, a gente fala, né, muito de Sócrates também. Você falou da questão mais de contemporâneo, né? Existe uma perspectiva Foucaultiana também, né? De Michel Foucault, né? Mais bem preciso. E o que Michel Foucault, o que Foucault ele vai abordar com relação a esse cuidar de si? Ele está numa linha mais de pensamento de Sócrates, ou ele amplia isso? Tem um contratempo, um complemento da ideia de pensamento de Foucault na questão do cuidar de si? Certo. Tinha uma pergunta também, Thiago. E aí, olha só, o Foucault, Michel Foucault, é um historiador, filósofo, pensador francês, contemporâneo, né? Ele escreve muito sobre essa noção que é uma noção grega e romana. Os romanos também exercem muito cuidar de si. E o Foucault ele retoma essa noção na contemporaneidade a partir de um problema muito pungente. Que problema que é esse? Ele vai dizer o seguinte, ele vai escrever um texto, um calhamaço, quase 700 páginas, né? Que se chama a hermenêutica do sujeito. O que é a hermenêutica do sujeito? É o estudo da noção, da história do sujeito. E o Foucault vai precisar nesse texto de que existe uma ruptura. Houve uma ruptura na história do sujeito, na nossa história. Que ruptura que é essa? Eu estava falando um pouco antes disso sobre a constituição da alma. O que seria alma ou psique para os gregos? Para os gregos, alma e psique, alma é princípio de movimento, alma é princípio racional de ordenação do meu eu. Então, para os gregos antigos, para os romanos também, alma é uma coisa que você se constrói. Então, alma para eles não é um fantasminha que está dentro de mim. Alma não é uma coisa que Deus me deu. Alma não é uma coisa assim. Alma somos nós mesmo. E o conjunto de hábitos e de práticas espirituais que nós realizamos. Por exemplo, a dietética, que é a alimentação, a nutrição do corpo. A nutrição do corpo para o grego era parte constituinte da alma. Né? Pode soar um pouco estranho assim, para nós modernos, para nós contemporâneos. Vai falar assim, mas a alma é eu me alimentar bem, eu também. Porque não há uma distinção como há depois para os modernos, a partir de Descartes, entre o corpo e a alma. Dicotomia, não existe essa dicotomia, isso mesmo. Então, alma é corpo, alimentação, eu estou alimentando meu princípio de movimento do meu eu, que é a minha alma. E o Foucault vai precisar, é uma pergunta muito boa, porque aí o Michel Foucault, um pensador muito importante da história do cuidado de si, a história da alma e a história do eu, porque ele vai dizer o seguinte, há uma fissura, né, dessa noção do sujeito, e a partir, sobretudo, do século III depois de Cristo, essa história do sujeito ela passa a se desenvolver de uma outra forma em que o sujeito, nós, o homem, ele passa a não dar muita importância para essa noção do cuidado de si. E o que. Então, nós temos para o Foucault um período de uma espiritualidade muito forte, né? Um período em que se constrói a sua espiritualidade. Interessante. Para os gregos e romanos, o cuidado de si,
você constrói a sua espiritualidade, né? Não é algo dado, você tem que conquistá-la. A alma é uma coisa que se conquista, né? Você conquista com hábitos, por exemplo, né? E depois nós temos um outro período que o Foucault vai chamar de período teórico do conhecimento. Então nós nos tornamos, por exemplo, sujeitos teóricos, sujeitos do conhecimento. E de algum modo houve uma ruptura, uma fissura entre espiritualidade da alma e o conhecimento. E nós somos, de algum modo, sujeitos do conhecimento, mais do que sujeitos de espiritualidade. Entendi. Então, assim, para quem está nos ouvindo, né, e nos vendo, esse hábito de cuidar de si, ele é muito mais do que, né, o eu, né? Ele vai muito mais além do eu. Porque se a gente tem um hábito de cuidar ou de se conquistar isso, então é uma perspectiva onde ela possa ser tangível, né? Acredito que o cuidar de si em termos de vida, né, do papel, da alma, da complexidade, ele pode ser exercido. Ele pode ser conquistado com hábito, com alimentação, com conhecimento, com responsabilidades que às vezes a gente tem como no meio político ou do papel da sociedade. Porque a gente pensa em cuidar de si e aí a gente vem justamente sobre algo que a gente vai colher também, né? Eu não sei se você consegue me compreender nesse sentido, porque você tem que cuidar melhor de você. Às vezes é uma pergunta, ou às vezes você fala, mas tô te vendo aqui hoje, assim, você não tem cuidado de si, você não tá se cuidando, né? Eu posso, né, também fazer planos quanto a esse cuidar de si, porque ele é mais completo. Então, você falou que não distingue, algumas coisas não se distinguem, mas se conquista. Então, cuidar de si ele pode ser uma conquista em hábitos do meu eu, em projetos que eu tenha, em uma noite, uma boa noite de sono, em um papel que eu represento na sociedade. Por exemplo, no caso dos professores, ou no caso do meu ser político. Isso, Né? justamente, o eu e a alma não é dado. Como se fosse, por exemplo, se estamos como eu te falei, tem uma fissura. Se nós estamos, por exemplo, na era cristã, se lê, por exemplo, se lê a Bíblia, você vai de lá no apóstolo Paulo, fala assim, vós sois O templo o lá. templo e tal. Então, vós sois, ou Santo Agostinho, vós sois o pensamento de Deus, ou seja, é como se o eu ou essa alma fosse dado a esse ser humano e depois da ressurreição é fortalecida essa ideia dessa alma e desse Deus. E aí essa alma ela vai viver com Deus eternamente. Isso é inconcebível na ética anterior do cuidar de si. Esse eu e essa alma, como eu disse, ele é uma conquista. Né? Você conquista essa alma, ela não está dada de antemão, não foi Deus, então ninguém nasce bom, ninguém nasce mal para os gregos. Na verdade, você é bom, você é mal, se você pratica tal ação, se você tem um corpo saudável, se você conquista esse corpo saudável, você exerce seu pensamento crítico diante da polis ou diante de um estado ateniense, se você de fato tem um pensamento crítico que conquistou esse pensamento crítico. Entendi. O pensamento crítico, o pensamento filosófico, o pensamento de uma forma pungente, forte, no sentido do filosofar enquanto pesquisa, no sentido muito forte, ele é uma conquista e é uma das principais nuances do cuidar de si. Né? Então, é como que se fosse para eles o próprio ato de filosofar, que significa, num sentido muito máximo, pesquisar. Entendi. Então, pesquisar o quê? Constituir o quê? Constituir o meu próprio eu diante o meu eu individual, que seria a minha identidade, a minha individualidade, mas também um eu dentro de uma sociedade. Então, existem duas almas para o grego. Duas almas. Um eu, uma alma que é individual, mas que se doa e se relaciona com a polis, com o Estado. E aí você tem esse conceito de, de conhecimento, de conquista. Ele tem, eu posso dizer que existe uma condição de tempo ou de maturidade nesse cuidado de si. Existe uma linha de tempo ou de processos onde eu consiga chegar num máximo disso. Eu conseguiria
mensurar esse cuidado de si? Igual como eu te fiz uma pergunta antes, às vezes as pessoas falam, você não tem que cuidar de si, você tem que cuidar melhor da sua aparência, você tem que cuidar melhor do seu conhecimento, ou você tem que ter um conhecimento sobre isso. É, existe essa mensuração do cuidado de si? Como eu te pergunto que você tem que melhorar em determinado aspecto. Existe como mensurar? Existe forma de mensurar isso? E eu teria condições de ter um ideal desse cuidar de si, um parâmetro disso, ou não? Ele é além de individual, você falou da questão da identidade, né? Se o primeiro cuidado de si é uma identidade, se eu quero, né? Porque é por isso que a gente entra nessa questão do eu. Às vezes eu também não posso colocar tudo numa moral ou fazer um parâmetro como, ó, esse aqui é uma forma de cuidar de si. Existe essa forma de mensurar, existe um parâmetro para isso, em algumas responsabilidades do cuidado de si, porque se a gente fala de um Estado, do ser político, né? Não sei se você está me compreendendo, só para a gente ter uma melhor explicação para quem está nos assistindo, e é óbvio também, para caminhar aí para uma possível reflexão, né? Porque existe, entendeu? Existe esse cuidar de si como parâmetro, existe como mensurar isso, tipo um termômetro, né? Peraí, o Thiago cuida bem, né? E de que forma aqui? Sim, tudo que eu disse agora, ele vai de encontro ao que você está dizendo, não corresponde muito não. Eu acho que o que você está perguntando é numa dimensão de autocuidado, que é uma noção da psicologia, por exemplo, é uma noção muito mais moderna. É mais moderna e mais de Freud, né? Ou não? Não, nem tanto de Freud, mas da psicologia mais contemporânea que tem. E no Instagram, né, quando você vê lá, as pessoas estão tentando o quê? Autocuidado, eles estão tentando melhorar, como você usou esse termo, aprimorar, mas o cuidar de si grego não, ele é mais complexo mesmo. Entendi. Ele é um princípio ético, é muito mais forte. É um princípio que se relaciona com uma ação dentro de um Estado. Então, não teria como mensurar, mesmo porque no grego, no pensamento grego, no pensamento de Sócrates também, isso seria inviável, assim, não tem como, não é no sentido de aprimorar algo, aprimorar o meu eu, ou de melhorar o meu eu. Ele já é completo, né? Esse cuidado de si pro grego, ele não distingue, ele se vive, ele não tem isso, essa É diferente de um autocuidado. É diferente de um autocuidado, né? O princípio da dietética, quando se quer, né, da alimentação, e aí é um princípio constitutivo do eu. Né? Por que é preciso ter um corpo no sentido ateniense ou no sentido espartano? Porque são uma sociedade do saque, uma sociedade da guerra. Então é um outro tipo de sociedade, não é o do nosso. Agora, o autocuidado no sentido em que você colocou a pergunta é muito mais no sentido contemporâneo que a gente vive aí, que vê as pessoas quer ter um corpo esbelto, né? Aquele corpo de academia e tal. Isso eu chamaria de autocuidado, mas agora no sentido do cuidar de si, alimentar-se bem é para elevar a potência do eu. Mas não de um certo aprimoramento. De não parâmetro, né? De não ter parâmetro. Não no Porque sentido quando eu falo de ideal ou de parâmetro, é o que você mencionou, né? Até porque um belo corpo, ele não quer dizer que a pessoa é saudável. Não. Pro cuidar de si é sobretudo a ação. O que é uma ação? Uma ação justa e uma ação bela. Como conquistá-la? Como saber? Então, o princípio do conhece a ti mesmo, socrático, é apenas um princípiozinho. Uma nuance de toda a filosofia socrática, né? Que vai engendrar outros pontos e outros princípios, né? Mas de todas essas nuances, acredito eu, que uma das principais é, de fato, exercer pensamento crítico. E o que seria exercer pensamento crítico? É, de fato, ter uma crítica do próprio pensamento, é o pensamento filosófico. Hoje poderíamos dizer que é o pensamento das humanidades mesmo, que é o pensamento dos artistas e tal. Por exemplo, os jornalistas, assim, eles dão informação, eles informam, você vê. E temos um problema, por exemplo, com fake news, né? Para que você combata fake news, por exemplo,
é preciso ter um cuidado de si, ou um cuidado político. O que significa isso? Você tem que exercer um pensamento crítico para encontrar algo que nós chamamos hoje de verdadeiro, algo verdade, ter um parâmetro, um ideal de verdade nesse sentido. Então teria que esse auto... Não existe esse parâmetro e, como você mesmo disse, né? É um pensamento crítico, né? Uma das nuances mais fortes do cuidar de si é o pensamento crítico, e é isso que o Sócrates está alertando aos jovens da época, né? Está falando, vocês estão sendo muito levados pela cultura, assim como nós hoje somos levados pela cultura, né? É uma pergunta muito boa, por exemplo, que eu falei de alma, eu falei de si. Uma pergunta muito boa, por exemplo, é saber qual é a dimensão que nós temos posse de nós mesmos. Né? Ou nós só estamos seguindo o fluxo, né? da cultura contemporânea e tal. É uma pergunta muito interessante. O cuidar de si, ou o pensamento crítico, é de algum modo a tentativa de ter a posse da sua alma, ou a posse de si, né? Que é muito difícil. Por quê? Por que é muito difícil? Porque os seus pais querem te dominar, porque os seus pais querem te determinar, porque a escola quer te determinar, a sociedade quer te moldar, quer te ensinar. Então, como que eu posso então ter desejo dentro de uma sociedade assim de consumo, né, que faz com que eu consuma esse relógio, essa camisa, essa aqui, eu vou consumindo, né? E aliás, pode ser que até que esse vídeo faça você se enriquecer e ficar trilionário, né, como os youtubers hoje ficam. Qual que é o objetivo dessa sociedade de consumo? É transformar a sociedade? É transformar o seu eu? É aprimorá-lo? Eu duvido muito. Duvido muito. O que de fato essa sociedade de consumo quer é consumir mais. Eu consumi o conhecimento. É o que me parece. Agora, se desenvolve um pensamento crítico, poxa, não sei. Eu pergunto agora para o telespectador: quantos livros de filosofia você já leu? Muitas pessoas falam que filosofia é coisa de doido, né? Assim, dá uma máxima. Não, filosofia é coisa de quem cuida de si próprio. Exatamente. Cuidar de si próprio é estar atento às transformações sociais de si mesmo. E, sobretudo, num sentido muito interessante que eu estou aqui provocando o tempo todo. Crítico, né? Qual que é o destino da minha alma e qual é o destino da alma de todo mundo, no sentido político, que nós vamos fazer agora próximo das eleições. E qual que é a nossa principal preocupação? Qual que é o destino da sociedade brasileira? Mas como que nós vamos chegar num destino positivo se antes nós não estamos exercendo o pensamento crítico já lá enunciado por Sócrates, lá em Atenas, etc. e tal? Né? Ou seja, será que a religião exerce pensamento crítico? Eu duvido muito. Será que os empresários têm pensamento crítico? Eu duvido muito. Os empresários querem só consumir, ganhar dinheiro e exercer poder e determinar a alma dos outros. É isso que os empresários querem. Nada mais. Nada mais. Agora, quem que quer transformação das almas? Sinto muito, mas são o pessoal das humanidades. São os filósofos. São os excluídos. Ninguém ouve os filósofos. Ninguém ouve os artistas. Aliás, você, espectador, você acha que os artistas eles têm de fazer música e poesia para te agradar, mas não é verdade. Ninguém tem que fazer nada para você, não. Esse papo e essa provocação, né, Fábio, que a gente quer, né? Acho que todas as provocações, quem está nos ouvindo, ela tem sim esse porquê, né? Porquê dessas provocações? Porquê que tudo que o Fábio, né, colocou aqui diante de nós como o conhecer, né, de si, porque ele exerce um papel muito maior do que só do consumo. Isso para quem tem esse, né, igual a gente falou a respeito de Sócrates, falou a respeito de Foucault. Não, claro, você é uma pessoa espiritualizada, mas você é uma pessoa fora da curva e tal. Você quer se tornar uma pessoa espiritualizada e ao mesmo tempo também ganhar dinheiro. Não, mas a questão é do pensamento. Foi só brincando. Eu sei, mas eu falo assim, é do pensamento crítico, né? Porque, isso, justamente. Porque assim, essa provocação, porque a religião, porque os youtubers, porque o Thiago, porque o Fábio, é ter esse domínio, né? Esse domínio do pensamento, ou não o domínio, mas a crítica desse pensamento, para ter esse cuidado, né? Esse cuidado do fake news, esse cuidado de não ser só um marionete, esse cuidado, né, de muitas vezes
igual você falou, às vezes a gente não tem nenhum domínio, né, daquilo que a gente Sim, faz. por exemplo, a maioria das pessoas tem uma moral de rebanho. O que que significa isso? Que é uma expressão nietzschiana. Eles só seguem, na verdade, o que um outro quer dizer, né? Por exemplo, na verdade, é muito hoje no mundo contemporâneo, assim, depois de tanta transformação de pensamento, né? Você não precisa de por exemplo, um pastor te diga o que fazer. Você tem acesso à Bíblia, você pode ler e exercer lá tudo que você quiser, né? Você não precisa também nem que eu te diga o que você tem que fazer. Você mesmo pode ler o Sócrates, entender do cuidado de si, pesquisar tudo, e se transformar, se buscar. Agora, se você é uma pessoa obediente, o cuidado de si tem a ver com desobediência. Você tem que desobedecer um pouco. Se você ficar muito obediente a essas regras, que todo mundo que quer te impor o tempo todo, sinto muito, mas você não está cuidando de si. Né? É disso que se trata. Bom, fazendo esse fechamento, né, e a gente caminhando também aqui por esse bate-papo que está muito, né, Caloroso, tá né? muito caloroso, Não, né? Porque a gente tem que olhar essa perspectiva do cuidado de si também, justamente para ter essas provocações, né? Porque, peraí, é o que você acabou de dizer. Nós não viemos aqui falar de um cuidado de si, onde você tem que obedecer o que eu falo, o que você fala, o que Sócrates fala, né? Como eu disse, não, esse parâmetro, esse padrão, é o que você falou, ele precisa de ser questionado, né? Por isso que esse ser pensante, a questão da filosofia ou de uma alma completa, né? Ela tem que ser provocada, né? E só para a gente finalizar, né? Eu queria deixar, né, você já falou a respeito dessas considerações, falou justamente isso, ó, tem um pouco de desobediência, tem um pouco, né, no papel do cuidado de si, né? Porque Sim. não é engolir tudo, né? Vamos usar essa expressão, não é engolir todas as informações que é lhe passada, né? Que seja na política, que seja o pastor, que seja o seu líder espiritual, que seja a sua mulher em casa, né? Que às vezes você tem que obedecer, porque também, né? Pra quem é casado, né? Algumas desobediências dentro de Não casa, dá muito certo. não, você tem consequências, né? Tem, sempre tem. Então, assim, fala para nós, até para a gente fechar, né? Você já bem funilou, falou a respeito, né, de Sócrates, falou a respeito de Foucault, fez essas provocações que a gente realmente precisa, né, de tê-las como, né, pensar sobre o pensamento ou ter esse pensamento crítico, né? Então, só para a gente finalizar, para deixar você bem assim, mais, né, do que já está bem tranquilo mesmo a respeito de finalizar, de falar para quem está nos ouvindo essa perspectiva, né, do cuidado de si e não como fazer, né? Porque na verdade é o que você acabou de falar, não existe esse parâmetro. A pessoa ela tem que ter não vou falar desse autocuidado, porque ele vai muito mais do que isso Sim, é para o muito ser mais. filósofo, né? Isso, Para é. a filosofia, então, É. né? Finaliza para nós aí e deixa uma mensagem. Certo. Não, muito obrigado por vocês terem ouvido as minhas palavras aí, que foram palavras um pouco, né, provocativas, e eu sou assim mesmo. Eu gostaria de terminar então falando de um autor brasileiro que é muito interessante, muito pouco lido, na verdade, um autor fantástico, que é o senhor Machado de Assis. E o Machado de Assis, ele desenvolve uma crítica muito pungente, sobretudo a partir ali dos 40 anos, que ele começa a escrever, por exemplo, as Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o que significa essas Memórias Póstumas de Brás Cubas? O que o Machado de Assis está fazendo lá? E por que tem relação com o cuidar de si e o nosso tema aqui dessa nossa conversa? Cuidar de si, como eu falei, são várias nuances, mas uma delas é exercer o pensamento crítico. O Machado de Assis, ele nos incentiva, nesse livro, Tiago, a incentivar o pensamento crítico no seguinte sentido. O narrador principal e o personagem principal é o Brás Cubas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas, ele é um advogado, ele é um cristão, ele estuda em Lisboa, ele tem de algum modo uma aristocracia de sangue, né? Que o Sócrates criticava lá e tal. Ele tem tudo isso e ele quer a modernidade, ele quer consumir a modernidade, né? Naquela época lá estava chegando, na verdade, a luz elétrica no Rio de Janeiro, né? 200 anos atrás, assim, estava chegando luz elétrica, bonde elétrico, né? O pessoal está desenvolvendo a modernidade, avião, essas coisas. Então, o que o Brás Cubas ele quer? Ele quer essas coisas, né? Ele quer o sonho, ele quer o American Dream, né? Ele quer realizar essas coisas, mas ao mesmo tempo ele é escravocrata. Ele é cristão, escravocrata, moderno, quer dinheiro, ele quer tudo.
né? E aí o Machado de Assis é brilhante no seguinte sentido, ele exerce uma crítica muito forte à sociedade brasileira e nós todos temos que resolver esse problema aí das memórias póstumas. Aí eu pergunto para o telespectador de novo, você leu Memórias Póstumas ou não leu? Se você não leu, tem que ler e tem que entender. Então é isso que eu queria fazer. Muito obrigado, né? Desculpa a alteração, mas você tem que ler mesmo. Nós te agradecemos pela sua presença, Fábio, né? Como eu te disse, é um prazer, foi um prazer, está sendo um prazer, né, recebê-lo aqui, escutar, falar um pouco a respeito desse cuidado de si. E, enfim, né, acho que nós precisamos de ser provocados, nós precisamos de ter isso, né, muito bem claro nas nossas mentes, né, e pensar e ter um pensamento crítico sobre isso também. Obrigado a todos por conectar comigo e com o Fábio essa noite. Uma boa noite.